Era maio de 2024 no Rio Grande do Sul. O céu parecia ter se rasgado, despejando uma fúria líquida sobre a terra. O rio Taquari, que serpenteia pelo coração do estado como uma veia antiga, inchava a cada hora, suas águas turvas engolindo tudo em seu caminho. Vilarejos inteiros desapareceram sob as ondas. Mais de 170 almas se perderam, e milhares ficaram desabrigadas, suas vidas reduzidas a destroços flutuando na correnteza. Os jornais falaram de mudanças climáticas, de chuvas recordes. Os cientistas culparam o desmatamento, planos de cultivo de soja e silvicultura haviam arrancado a vegetação nativa, aquela que segurava a terra e absorvia a água como uma esponja. Mas os moradores de Santa Clara do Sul, uma vila humilde às margens do Taquari, contam uma história diferente, uma história que sussurram apenas à luz de velas, quando a chuva cai e o rio murmura. Eles falam de um espírito, uma guardiã do Taquari, uma entidade tão antiga quanto as árvores que outrora cobriam essas terras. E ela está furiosa. Santa Clara do Sul é uma vila pequena, com menos de 6.000 habitantes. Suas ruas de terra batida serpenteiam entre casinhas simples, algumas com telhados de zinco que brilham sob o sol. No centro, uma praça com uma figueira centenária, onde os mais velhos se reúnem para contar histórias. E ao redor, campos infinitos de soja, um mar verde que trouxe prosperidade e destruição. João Vargas, um fazendeiro de 45 anos, é um dos homens mais conhecidos da vila. Ele tem mãos calejadas, cabelo grisalho e um olhar determinado. Nos últimos 10 anos, João expandiu sua fazenda, derrubando hectares de mata nativa para plantar soja. É o futuro, ele dizia, enquanto sua motosserra rugia, cortando árvores que levaram séculos para crescer. Ele ignorava os avisos dos mais velhos, como Dona Maria, uma anciã de 82 anos que todos respeitam. Dona Maria, com sua voz rouca e olhos que parecem enxergar além, contava histórias de uma mulher que protegia o Taquari. Ela é a mãe do rio, dizia Dona Maria. Tem a pele branca como a espuma das cachoeiras, olhos negros como a noite sem lua, e cabelos que parecem algas, longos e esverdeados. Ela canta para o rio, e o rio canta para ela. Mas se você machucar o Taquari, se você tirar o que é dele, ela vem atrás de você. João ria das histórias. Coisa de velho, ele dizia, enquanto empilhava toras de madeira para vender. Mas em 2023, ele liderou um grupo que desmatou uma área especial, um lugar que os mais velhos chamavam de uma nascente sagrada. Era uma clareira cercada por árvores antigas, com troncos tão grossos que 2 homens não conseguiam abraçar. No centro, uma nascente cristalina alimentava o Taquari. João não viu nada de sagrado, só viu lucro. Em uma semana, as árvores estavam no chão, e a nascente, agora exposta, começou a secar. Na noite após o desmatamento, João teve um sonho. Ele estava na nascente, mas o céu estava vermelho, como se o sol sangrasse. A água da nascente borbulhava, e dela emergiu a mulher do rio. Seus cabelos alvosos flutuavam ao vento, e seus olhos negros encaravam com uma mistura de tristeza e ódio. Você tirou meu ar, ela disse, com uma voz que parecia vir debaixo d'água. Vou tirar o seu. João acordou gritando, o corpo coberto de suor. Sua esposa, Ana, uma mulher de 40 anos com cabelos castanhos e um jeito calmo, tentou acalmá-lo. Foi só um pesadelo, ela disse, segurando sua mão. Mas João não conseguia esquecer aqueles olhos. Ele tentou ignorar, voltando ao trabalho no dia seguinte. Mas algo mudou. Os pássaros não cantavam mais perto da nascente. O ar parecia pesado, como se carregasse um luto silencioso. E, nas noites seguintes, João ouvia um som vindo do rio, um choro baixo, quase humano, que parecia chamar seu nome. Em maio de 2024, as chuvas chegaram com uma força nunca vista. O céu se fechou em um cinza impenetrável, e a água caía em cortinas, transformando as ruas de Santa Clara do Sul em rios de lama. O Taquari, que normalmente corria calmo, começou a rugir. Suas águas subiam rápido, engolindo plantações, arrancando árvores, e invadia as casas mais próximas das margens. João e Ana tentaram salvar o que podiam. Eles empilharam sacos de areia ao redor da casa, mas a água não parava.
Em poucos dias, a vila inteira estava em pânico. Barcos improvisados resgatavam famílias, enquanto outros se abrigavam na igreja, o ponto mais alto da vila. As notícias falavam de 170 mortes em todo o estado, e Santa Clara do Sul já contava suas próprias perdas. Na igreja, os sobreviventes se amontoavam, compartilhando cobertores e histórias. Um pescador, seu Zé, um homem magro de 60 anos, contava com a voz trêmula: "Eu vi ela, a mulher do rio. Estava pescando na noite antes da enchente. Ela saiu da água, parada na superfície, como se flutuasse. Me olhou e disse: vocês vão pagar conta." Dona Maria, sentada em encanto, balançava a cabeça. "É a guardiã", ela murmurou. "O taquari foi profanado. Ela está cobrando o preço." Enquanto isso, João não conseguia dormir. Ele via a mulher do rio em cada sombra, ouvia seu choro em cada trovão. E então, na terceira noite da enchente, ele a viu de verdade. Era meia-noite. João estava na varanda de sua casa, agora com água até os joelhos, quando viu uma figura ao longe, no meio do rio. A chuva caía forte, mas ela estava lá, intocada, flutuando sobre a correnteza. Seus cabelos longos e esverdeados se moviam como se estivessem vivos, e seus olhos negros brilhavam como dois abismos. Ele gritou por Ana, mas ela não viu nada. "Você tá louco", ela exclamou, puxando-o para dentro. Mas João sabia o que tinha visto. Ele não aguentava mais o peso da culpa. "Eu preciso pedir perdão", ele disse, com a voz tremenda. Sob o olhar incrédulo de Ana, ele pegou uma lanterna e saiu na chuva, caminhando em direção à nascente desmatada. O caminho era um lamaçal, e a água subia até sua cintura. Raios iluminavam o céu, revelando árvores caídas e destroços flutuando. Quando chegou à nascente, agora submersa, ele parou. A água ali parecia mais escura, quase negra. E então, ela emergiu. A mulher do rio era mais alta do que ele imaginava, sua pele brilhando como se fosse feita de água. Seus cabelos se estendiam como tentáculos, e sua voz ecoava como um trovão. "Você destruiu meu lar. Matou minhas árvores, envenenou minhas águas, sufocou meus filhos. Agora, vou levar tudo de você." A água ao redor de João começou a girar, formando um redemoinho. Ele gritou, mas o som foi engolido pela tempestade. Imagens passaram por sua mente, as árvores caindo, o rio turvo de agrotóxicos, os peixes mortos boiando na superfície. Ele sentiu a água gelada subir por suas pernas, puxando-o para baixo. A mulher do rio se aproximou, seu rosto a centímetros do dele. Seus olhos negros transbordam de lágrimas, e ela sussurrou: "Você nunca mais vai machucar o taquari." João lutou, mas a força do redemoinho era implacável. A última coisa que viu foi o rosto dela, uma mistura de fúria e dor, antes de ser engolido pela escuridão. O corpo de João nunca foi encontrado. Alguns dizem que o taquari o levou como pagamento, uma oferenda para apaziguar a guardiã. A vila de Santa Clara do Sul sobreviveu à enchente, mas o medo ficou. Os moradores começaram a replantar árvores ao redor da nascente, na esperança de trazer paz ao rio. Mas, nas noites de chuva, eles ainda ouvem um choro vindo das águas, um lembrete de que a natureza não esquece, e não perdoa. Você já sentiu a fúria de um rio? Já ouviu o choro do taquari? Deixe sua história nos comentários.